se as equações que dão a posição de cada partícula em termos das coordenadas generalizadas não envolve o tempo, ou seja, se não há dependência explícita nessas equações que determinam o vetor posição de cada partícula em termos das coordenadas generalizadas, então essa quantidade H é igual a T mais V, ou seja, é a energia total. Então este resultado aqui, na maioria dos casos, é um teorema de conservação da energia total do sistema. Mas, em geral, um resultado absolutamente geral é que, se a lagrangiana não depende explicitamente do tempo, então esta quantidade H, definida desta maneira, é constante de movimento e conhecida como integral de Jacobi. Eu quero fazer uma observação que é a seguinte: podem acontecer as seguintes situações. 1. H ser constante de movimento, mas não ser a energia. E também pode acontecer de H ser igual à energia, mas H não ser constante de movimento. Já estou pensando adiante. As condições que garantem que essa quantidade H, né, é igual à energia total são independentes das condições que levam à conservação da quantidade H. Então, podem acontecer situações em que H é constante de movimento, mas H não é energia total. Para isso acontecer, essas equações têm que depender do tempo explicitamente. Porque quando não dependem, automaticamente H é igual à energia total. Tá bom? Então, em situações em que os vínculos dependem do tempo, pode acontecer de H não ser energia total, mas apesar disso, pode acontecer de H ser constante de movimento. E a situação oposta também pode ocorrer. Mas na maioria dos casos de interesse físico, na vasta maioria dos casos de interesse físico, essa quantidade H é a energia total e é uma quantidade conservada. Tá bom? Bom, então vamos ao assunto que nos interessa, que é o teorema de Noether, que contém tudo isso aqui como casos particulares. É o teorema mais geral que relaciona propriedades de simetria com leis de conservação, com quantidades conservadas. Então, suponha que o sistema seja descrito por uma lagrangiana, L de Q ponto T, e a ação associada é a integral da lagrangiana num certo intervalo de tempo. Esses resultados aqui, na verdade, eles associam quantidades conservadas à propriedade de simetria da lagrangiana. O teorema de Noether lida com propriedade de simetria da ação. Por isso ele é mais abrangente
do que esses resultados e automaticamente contém esses resultados como casos particulares. Então, quais são as transformações consideradas aqui no teorema de Noether, em relação às quais nós vamos supor que a ação é invariante? Considere a seguinte transformação infinitesimal. Nós vamos supor que não apenas as coordenadas podem ser transformadas, mas o tempo também. Então, suponha que se transforme da variável tempo para uma nova variável temporal t', que difere infinitesimalmente do tempo t original. Então, isso aqui é o tempo t original mais um parâmetro infinitesimal epsilon multiplicado por uma função qualquer das coordenadas e tempo. E que, ao mesmo tempo, nós transformemos as funções QI de t num novo conjunto de funções QI' de t', que também só diferem infinitesimalmente das funções originais. Essas transformações incluem, por exemplo, translações espaciais. Uma translação espacial corresponde a manter o tempo fixo, então essa função x maiúsculo seria 0. E se os QIs forem tomados como as coordenadas cartesianas, né, se nós pegarmos três componentes, né, nós agruparmos as coordenadas em componentes cartesianas do vetor posição de cada partícula, nós teríamos cada uma função dessas psi sendo constante, correspondente às três componentes do deslocamento que se pode fazer de um vetor em 3 dimensões, um deslocamento infinitesimal. Tá? Rotações também podem ser incluídas aqui, e todas as transformações consideradas anteriormente se incluem nessa classe de transformações, que é mais abrangente por causa dessa liberdade total de escolha dessas funções x e psi. Então, é uma classe de transformações mais ampla do que esse conjunto de 3 transformações aqui: translações espaciais, rotações espaciais e translação temporal, deslocamento temporal. O teorema de Noether afirma o seguinte: suponha que a ação seja invariante, ela não mude sob essa transformação. Se a ação não mudar, então há uma quantidade conservada associada a essa invariância da ação sob a transformação considerada. Esse é o conteúdo do teorema de Noether. A variação da ação sob esta transformação, ΔS, é L no lugar de Q de T, nós escrevemos Q' de T'. No lugar de Q ponto, escrevemos dQ' de T', dt'. No lugar de T, escrevemos T'. Esses são os limites de integração correspondentes a essa mudança de variáveis, né? Menos a integral da Lagrangiana em termos das variáveis originais. Essa diferença é, por definição, a variação da ação. Então, o teorema de Noether diz o seguinte: se ΔS igual a 0, então essa quantidade aqui é conservada ou é constante de movimento. Então, o que esse teorema afirma é o seguinte: para cada transformação infinitesimal que não altere a ação, está associada uma constante de movimento, uma quantidade conservada.